Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em 2 Timóteo capítulo 1, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Segunda Timóteo capítulo 1 e hoje a gente vai ler só o verso 10, tá? Tá escrito assim: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Só para ficar claro, né? Sendo agora revelada, do que ele está falando? Ele está falando da graça, né? No verso 9 ali, ó. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador. Só quis falar isso enquanto a gente está lendo aqui, e para quem está no YouTube tem o vídeo na tela, tem o texto na tela. Então, quando ele começa o verso 10 dizendo, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, está falando da graça. É isso, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia é para sempre. O Senhor é maravilhoso. Tu és grande, poderoso, forte, inigualável. O Teu nome está acima de todo nome. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há outro que se compare a Ti. Tu és o nosso Deus perfeito e maravilhoso. Em nome de Jesus eu peço perdão os nossos pecados, porque nós ainda falhamos, ainda erramos. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas que estão à nossa volta. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Guarda as nossas vidas em Ti, derrama da Tua provisão sobre nós. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos, sabe quais são as nossas necessidades. Então eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Tu sabes o que precisamos. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos, mas o Senhor sabe exatamente o que é que precisamos. Então eu oro, Senhor, dá-nos daquilo que nós necessitamos, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas e não nos desampara. Eu te agradeço por mais esse dia, pelo Teu amor e pela Tua graça, pelo Teu cuidado por nós, porque o Senhor não, como eu disse, não nos desampara, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E eu peço em nome de Jesus, especialmente pelas nossas famílias, por aqueles que ainda não tiveram um encontro real com Jesus e que ainda não entregaram as suas vidas. Que eles se arrependam dos seus pecados, que a Tua graça os alcance, que eles tenham fé em Cristo Jesus e sejam salvos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar nesse devocional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e se liga nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Aliás, na descrição, perdão, do vídeo não, né, do devocional, porque eu não sei se você está assistindo no YouTube ou ouvindo em alguma plataforma de streaming. Aqui na descrição, independente de onde você estiver nos acompanhando, tem tudo, tem um monte de links interessantes, tem o texto que a gente leu, tudo que você precisar está aqui na descrição. Tem link para você entrar nas nossas comunidades, para você ajudar o canal, para você comprar o livro Muito Além de um Pai. Tem um monte de link interessante aí, tá bom? Então, como eu falei, nós lemos o verso 10 e lemos uma partezinha do 9 só para explicar, né? Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, está no 9. Daí o 10, que é o que a gente está lendo hoje, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Então, falando da graça, a graça foi revelada na manifestação de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. E daí ele fala assim na parte B do verso 10. Para quem não sabe o que é parte B, é a segunda parte, tá? Comum a gente falar parte A do versículo, parte B do versículo. Apesar da Bíblia estar bem divididinha, às vezes a gente ainda quer falar de uma parte específica do versículo. Então, na parte B do versículo 10, está escrito: Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A morte não tem mais poder, ele destruiu a morte. Jesus Cristo destruiu a morte não opera mais, ele tornou a morte inoperante. André, mas as pessoas ainda morrem, é verdade, as pessoas ainda morrem, mas vamos continuar o texto, ele diz assim, ó, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, por meio das boas novas, por meio do Evangelho,
Cristo trouxe à luz, né? Ele deu evidência para a vida e a imortalidade. É isso, gente. Claro que a morte ainda existe, mas também é verdade que Cristo venceu a morte e a morte é inoperante agora. Por que a morte é inoperante? Porque, apesar de que um dia eu vou morrer, gente. Um dia eu provavelmente vou morrer, a não ser que Cristo volte antes. Eu vou morrer um dia. Mas eu sei que esse não é o fim. Esse é o ponto, pessoal. Esse é o ponto. Eu tô com 40 anos, galera. Os meus pais já estão com alguma idade, né? Meu pai tá com 70. E a gente vem falando cada vez mais sobre o momento onde a gente vai se despedir temporariamente. Sobre o momento onde a morte vai bater na nossa porta e, inevitavelmente, acaba levando um deles, né? Eu sei que é um assunto triste, mas é um assunto que a gente conversa sobre porque a gente tem que estar preparado para esse momento. Mas o fato dos meus pais serem cristãos, dos meus pais serem pastores, dos meus pais estarem firmes ali na caminhada, me lembra desse texto aqui. A morte foi vencida. A morte foi vencida. Ela vai bater a nossa porta uma hora, mas ela já foi vencida. É só até breve, não é um adeus, né? Para nós que andamos em Cristo, para nós que entregamos verdadeiramente as nossas vidas a Jesus, a morte é um até logo, não é um adeus. Então Cristo manifestou a graça, morrendo por nós para pagar o preço dos nossos pecados, mas ele também trouxe à luz a vida e a imortalidade. E dessa forma ele torna a morte inoperante. Não temos medo da morte. Não temos medo. Paulo, inclusive, é mais intenso, né? Nas suas palavras em alguns outros momentos. E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a morte. É só um até breve, pessoal. Então, que nós tenhamos ciência, que nós tenhamos revelação de que Cristo manifestou a graça e trouxe à luz tanto a vida quanto a imortalidade, e dessa forma ele torna a morte inoperante. Ao mesmo tempo, isso deve nos levar a uma vida de oração pelas pessoas que ainda não se salvaram, como a gente faz todos os dias aqui, hein? Porque a morte é inoperante, mas para alguns a eternidade, a imortalidade, não será no paraíso. Então, por essas pessoas, nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar todos os dias. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.